Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda live da Maratona da Advocacia Bancária. Hoje nós vamos falar com vocês sobre a segunda chave da advocacia bancária para se evitar a acusação de advocacia predatória. Na live da semana anterior nós falamos com vocês sobre a fase extrajudicial, a importância do advogado preparar bem a sua demanda. E hoje nós vamos falar sobre a advocacia predatória no curso do processo. Então você que está chegando aqui, já pega o aviãozinho aqui embaixo e já compartilha com seu amigo, sua amiga advogada que precisa saber desse assunto, porque é um assunto sério. Tem advogados sendo responsabilizados com multas e até mesmo indenizações por supostas advocacias predatórias. Então você precisa aí trabalhar com isso. Estou vendo o pessoal está entrando aqui, nossos alunos, queridos, estou vendo a doutora Jéssica Abreu, doutor Tiago Paulino, sejam muito bem-vindos aqui, doutor Rogério, doutor da Mata, meu pai, minha mãe também estão aqui, ó, que bacana. Doutor Gustavo Matoso, grande colega e advogado. Vai disparando o aviãozinho aqui, porque hoje tem muita coisa legal para a gente falar com vocês, para a gente aquecer para o grande evento, dia 21 de novembro, às 20 horas de Brasília, nós vamos falar da advocacia na blacklist bancária. Vocês vão entender aí como é importante a gente atuar nesta área da advocacia, porque rende muito contrato de honorários para você. Então, vamos lá. Pessoal, vocês que estão entrando aí agora, quiserem mandar perguntinha, deixa aqui embaixo na interrogação para ficar mais fácil para eu responder e não perder aqui nos comentários para vocês, tá? E aí a gente consegue responder a todos ao longo da nossa aula de hoje, certo? Para falar com vocês sobre advocacia predatória no curso do processo, tema que incomoda muito, principalmente a advocacia bancária, a gente separou alguns pontos importantes, eu fiz até um roteiro para ficar mais fácil. E como a gente vai falar? Primeiro momento que a gente surge e a gente se depara dentro da advocacia bancária com a suposta imputação de advocacia predatória. Muitos juízes, em especial no estado de São Paulo, isso tem acontecido bastante, têm adotado a postura, ao receber uma demanda bancária, principalmente aquelas demandas em que tem pedido de justiça gratuita e que se trata de ações de declaração de inexistência de negócio jurídico ou de declaração de inexistência de débito, ele já manda o autor emendar a petição inicial, primeiro, para comprovar os elementos da gratuidade da justiça. Segundo, para comprovar que aquilo ali não é uma ação forjada, vamos assim dizer, para que você apresente ali elementos de que houve, de fato, uma contratação daquele cliente pelo advogado e não uma advocacia que realmente está predando os clientes. E aí vou explicar para vocês o que seria esse predar os clientes, ir atrás. O judiciário, infelizmente, com essa postura de jurisprudência defensiva, uma posição extremamente defensiva com relação à advocacia bancária, ele tem entendido que o advogado que tem várias demandas, então ele passa a criar como se fosse uma lista de advogados que tem muitas demandas no Poder Judiciário. E aí, quando aquele advogado bate as portas do judiciário, sem olhar para o cliente, ele já trata aquele advogado como um advogado predatório. Então ele começa a ter uma postura ali defensiva contra esse advogado, isso é muito ruim. E aí ele começa a trazer exigências bem complexas, para não falar outra palavra, daquele advogado, para que ele aí faça uma procuração, por exemplo, com poderes específicos, que seja direcionada para aquela demanda, porque não é só poderes especiais lá do CPC, mas que ela seja especializada e especificada com relação ao conteúdo da demanda, contra quem vai se demandar, para não ser uma procuração genérica. Então, isso é muito importante. A gente vai falar ainda, viu, doutor, sobre a questão do Numoped. Pode ficar tranquilo que a gente vai falar sobre isso. O doutor Ivan, doutora Ana Beatriz, doutora Dana Gabinho, sejam muito bem-vindos aqui vocês. Então, esta primeira parte, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, se eu assisti a live anterior e preparei bem a minha demanda, a chance de eu receber um despacho inicial desta natureza é bem menor. Se eu tive uma procuração com conteúdo muito específico, detalhando ali qual é o objeto da demanda, qual é o réu daquela demanda, eu vou evitar isso.
Segundo ponto, justiça gratuita. Quando o advogado pede a justiça gratuita para aquele cliente e não instrui bem a sua demanda, o que vai acontecer? O juiz vai mandar emendar a inicial e vai te tratar como um advogado que atua de forma predatória, porque você não tem a cautela de instruir adequadamente a sua petição inicial. E aí, se você tem muitas demandas tramitando naquele juízo, você pode ter certeza, seu nome vai parar ali naquelas listas internas dos tribunais. Infelizmente, nós temos vivenciado isso dentro dos centros de inteligência dos tribunais, dentro dos numopads, que aí vai alimentando essa informação e vem endurecendo, enrijecendo a posição com relação a esses advogados. E aí, você recebeu um despacho desse, olha, apresente comprovantes da gratuidade da justiça, que a pessoa realmente é hipossuficiente, e apresente elementos de que, de fato, houve uma contratação real e não uma contratação forjada. Qual vai ser a sua postura como advogado nestas situações? Porque aqui eu falo para advogados que não são advogados predatórios. Como em toda a carreira jurídica, e todo mundo, né, profissional, nós temos bons e maus profissionais. E nós temos os advogados que praticam litígio predatório na sua essência, mas temos aqueles que não. E eu estou falando para quem não pratica o litígio predatório, para quem não compra, por exemplo, listas de clientes. Comprar listas de clientes não é uma prática saudável. E eu não estou falando para esse tipo de pessoa, eu estou falando para advogado que faz o marketing jurídico lícito, respeitando o provimento 205 da OAB, que não vai ali falar dos honorários de forma abusiva, ele não vai aviltar os honorários. Então, você que atua de forma correta, tendo esse despacho, você tem que ter uma postura diferenciada. Você não pode simplesmente abaixar a cabeça para esse despacho e fazer tudo que o juiz quer. Nem sempre você vai fazer isso. Quando você, por exemplo, diante do despacho da gratuidade da justiça, recebe essa ordem e sua inicial está adequadamente instruída, você não tem que emendar a petição inicial. Você vai peticionar e falar, juiz, olha, está ali com os documentos do evento tal, da página tal, a prova de que esta pessoa é hipossuficiente. Segundo, que a declaração de hipossuficiência à luz do Código de Processo Civil já seria suficiente para se definir a gratuidade, porque a pessoa natural goza da presunção desta hipossuficiência. Então você ali teria este elemento. Agora, com relação à procuração em si, o juiz mandou você ali apresentar uma procuração com firma reconhecida, por exemplo. Você vai apresentar essa procuração com firma reconhecida? Não. Você não tem obrigação de apresentar procuração com firma reconhecida para procuração ad judicia, procuração judicial. Isso não existe elementos jurídicos para isso. Uma procuração com assinatura daquela pessoa já é suficiente. O problema será quando você está com um analfabeto, e aí você tem que cumprir os requisitos formais disso. Ter uma assinatura a rogo por uma pessoa de confiança do analfabeto e mais duas testemunhas. Se não se trata de um analfabeto, você não deve emendar a petição inicial. E você vai apresentar uma petição esclarecendo ao juiz. Olha, juiz, eu, advogado, não tenho obrigação, pelo Estatuto da OAB, nem pelo CPC, de ter uma procuração com reconhecimento de firma. Não tem. E se o juiz mandar você apresentar uma procuração pública, com mais razão ainda, você não vai emendar essa petição inicial. Ah, mas o juiz vai indeferir a minha petição inicial. Essa pergunta sempre virá. Eu tenho certeza disso. Você vai estar pensando, olha, eu não vou emendar, o juiz vai mandar eu emendar, eu não vou fazer, ele vai indeferir minha inicial. Então, preciso tomar muito cuidado com isso. Não tem que abaixar a cabeça em todas as situações. Não façam isso. Porque a partir do momento que você abaixa a guarda também totalmente, você acaba se tornando um advogado, uma advogada covarde. E você não pode ser assim. Você tem que fazer o quê? Você tem que acionar a Comissão de Prerrogativas da OAB, esse é o primeiro ponto, não pode deixar de fazer isso. Você tem que tomar essa providência, porque a OAB tem o dever de atuar em seu favor. Se você está cumprindo tudo legalmente, não está ali praticando de fato uma advocacia predatória, você tem que se valer da OAB. E aí ela atuar em seu favor. Segundo,
Se o juiz extinguir a sua ação por indeferir a inicial, você vai recorrer. E aí no tribunal você vai trabalhar essa questão. Porque você não pode deixar criar a cultura de que toda ordem de emenda eu tenho que emendar. Existem decisões de emenda inicial que são razoáveis? Tem. Nestes casos você vai emendar. Mas aquelas que não têm o mínimo de fundamento, você não tem que emendar. Você tem que enfrentar essa decisão judicial. E aí partir para cima nesse cenário. Então, você tendo procuração específica, comprovantes e gratuidade, não emende a petição inicial. Agora, se você está diante de um caso que você pegou a procuração faz mais de 6 meses, é uma procuração mais já desatualizada, e o juiz manda você emendar a petição inicial, porque a petição está já há algum tempo ali parada, eu tenho uma dica para você. Vamos parar e refletir sobre isso. O contrato de mandato, que é a procuração, é o instrumento de um contrato de mandato. O contrato de mandato tem prazo de validade, como regra do Código Civil, não. Então, uma procuração ela não tem prazo de vencimento. Não tem. A não ser que você coloque expressamente nela que ela tem duração até tal data. Se você não colocou isso, a sua procuração está vigendo. Mas aí vem dica prática. Entre você bater de frente com o judiciário com relação a essa questão da procuração atual e apresentar uma procuração atualizada, o que vale a pena para você? Vamos pensar processualmente. Porque se você pesquisar lá no STJ hoje, você vai achar julgados do STJ falando, olha, a procuração desatualizada pode ser objeto de determinação judicial para atualização. Agora, eu falei um exemplo simplório de 6 meses, pouco tempo. Mas tem situações concretas que a procuração está muito mais tempo ali assinada e o advogado, por qualquer motivo que seja, demorou mais de ano para distribuir a inicial. Então, é razoável que você chame o seu cliente e atualize a sua procuração. Não faça isso com a sua advocacia. Ter uma procuração de 2019, por exemplo, e ajuizar a ação só em 2022 com aquela procuração. Então, tome muito cuidado com isso. Agora, sua procuração tem 2, 3 meses. O juiz manda você emendar a inicial falando que sua procuração está desatualizada. Aí a minha orientação é, não atualize. Não tem por que você atualizar uma procuração desta natureza. E aí eu queria que vocês comentassem. Algum de vocês já teve alguma ordem judicial? Comenta aqui nos comentários. Coloque aqui embaixo. Algum de vocês já teve ordem para atualizar a procuração em um processo seu? E como é que foi isso? Conte pra gente aqui embaixo pra gente discutir. O papel da nossa live aqui não é só eu ficar expondo a você, é a gente dialogar para construir uma advocacia bancária diferenciada. Então, esta questão da procuração é um elemento muito importante. Um segundo ponto de procuração no curso do processo que a gente verifica muita dificuldade, pessoal, é com relação lá no momento do recebimento do alvará. Às vezes a ação tramitou ali vários e vários anos e demorou ali um tempo para sair a ordem do alvará, para você receber o dinheiro para o seu cliente. E você tem poderes para receber e dar quitação na sua procuração. O judiciário pode determinar uma atualização desta procuração no curso do processo? Como eu falei, o raciocínio aqui também vale. Procuração não tem prazo de validade, mas o STJ tem entendido que é possível sim. Então, vou até pegar para vocês aqui o julgado, eu deixei separado para que você aí tenha nota desse julgado. A determinação de atualização de procuração. Anote aí, RESP 902-010 do Distrito Federal. Então, ele fala que é possível determinar a atualização da procuração, desde que haja razoabilidade nesta ordem. Então, não é tão simples assim, olha, simplesmente apresente a procuração atualizada, seja no início, seja no curso do processo. Tá? Então o STJ tem vários julgados determinando esta possibilidade. Então tome muito cuidado você com este posicionamento do STJ. Ah, mas é só esse julgado do STJ que fala isso? Não. Tá? Agora, por exemplo, este outro julgado, ele fala no curso do processo uma procuração que estava ali há mais de 20 anos. Veja, tem razoabilidade para se exigir uma nova procuração. Até porque a parte pode ter falecido, pode ter a revogação desta procuração não ter sido comunicado no processo. Então, esse outro
esse agravo em RESP aqui, que é o 1.736.198 do Rio de Janeiro, fala que pode ter a atualização da procuração também. E tem vários outros julgados do STJ que determinam essa possibilidade de atualização da procuração. Então, quando o juiz determinar a ordem de apresentar a procuração atualizada, você vai fazer o seu juízo pessoal. Olha, minha procuração não é tão velha assim. O tão velho assim é menor do que 6 meses esse prazo de outorga, eu não atualizaria e aí eu compararia essa briga com o Poder Judiciário, com o juiz que determinou. Agora, se é mais de 6 meses antes da juização, aí meu conselho é atualize a procuração e não discuta isso. No curso do processo, também este mesmo raciocínio. Vai fazer a análise lapso temporal que decorreu. O processo tramitou 2 anos e aí a procuração que está ali tem que ser atualizada? Eu entendo que não. 2 anos é um tempo razoável hoje, duração de um processo. Não tem por que eu atualizar a procuração só porque se passaram 2 anos. Agora, como o STJ decidiu, passaram-se mais de 20 anos. A atualização da procuração é razoável? É mais do que razoável. Tá? Isso é até uma segurança para as partes e para o advogado no curso do processo. Certo? Segundo ponto que a gente identifica dentro do contexto do litígio predatório que o judiciário tem adotado. Muitos juízes, com base nessas listas que eles armazenam, no MOPED, o Centro de Inteligência, os CEJURs, dos tribunais, eles fazem o quê? Opa, este advogado aqui tem muita demanda aqui bancária. E aí o que ele faz? Ele determina ao oficial de justiça que vá à casa do autor da demanda, ou seja, o seu cliente, e constate se de fato houve ou não a contratação deste cliente, né, com o advogado. Ele faz como se fosse uma inspeção judicial. E aí, a pergunta que eu faço para você, ele pode ou não fazer isso? E aí eu quero que você comente aqui comigo, se entende que pode ou não fazer essa ordem de avaliar, se deslocar até o local para constatar não, se existe isso ou não. E aí, qual é a sua opinião sobre o assunto? Coloca aqui embaixo nos comentários se você entende que pode, coloca sim. E não, se não pode. Porque isso aí é muito, muito importante, pessoal. Isso tem acontecido constantemente na prática advocatícia. É muito, muito importante entender. Estou vendo aqui o doutor Christian falando que não, a doutora Tati fala que não, o doutor Abrão também entende que não. Ó, o doutor Gabriel fala, foge da competência do juiz, cabe ao OAB fiscalizar o advogado. Excelente, excelente a manifestação de vocês, gosto muito dessa posição, tá? E aí eu quero discutir com vocês por que você tem essa posição de que o juiz não pode fazer isso. Primeiro, né, a gente vai analisar dentro da lógica do poder geral de cautela do juiz. Por quê? A grande maioria tende e argumenta que o juiz tem esse poder geral de cautela. Mas poder geral de cautela significa que o juiz pode tudo? Não. Não é bem assim. Existem limites para isso. Como bem colocado aqui, doutor Marcelo, o princípio da confiança e da legalidade tem que prevalecer. Eu concordo com você. O juiz e o poder judiciário têm que partir da presunção de boa-fé. Boa-fé do advogado, boa-fé do autor. O que não tem acontecido em alguns casos concretos. Porque nestes casos, eu não posso entender que o advogado é um litigante predatório, e nem a parte autora. Eu não posso fazer isso. Agora, como é que o juiz deve agir diante dessas situações? Se ele pode determinar essa diligência? A minha posição é não. Por que que não? Quando a gente fala dos poderes juiz, aí convido você, até separei o artigo aqui para a gente estudar, artigo 139, anotem aí, artigo 139 do CPC, ele dá a você os poderes ao juiz. E aí, lá no 139, tem o inciso 8º. O que ele fala? O juiz pode determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-la sobre fatos da causa. Hipótese em que não incidirá pena de confesso. O que esse dispositivo está dizendo processualmente? Olha,
existe o pedido de depoimento pessoal, que uma parte pede da outra. Isto é um meio de prova, depoimento pessoal é um meio de prova. Uma parte pede, o autor pede do réu e o réu pede do autor, e isso pode gerar a confissão, mas de outro lado, e no CPC de 73 chamava-se de interrogatório, existe essa figura aqui que eu falei para vocês, do 139, inciso 8º. O juiz pode interrogar a parte sobre determinado fato da causa? Pode. Mas se ele está falando que isso é um ato de interrogatório, ele pode delegar esse ato a um oficial de justiça? Jamais. E mais do que isso, o ato de interrogar a parte é em juízo, numa audiência judicial, com a presença de todas as partes. E não um ato do oficial de justiça isolado e muitas vezes clandestino, porque o advogado não participa disso. Então, este dispositivo não dá poderes para o juiz determinar esta diligência, essa inspeção, este interrogatório, não dá poderes para isso. Entenderam, pessoal? Esse dispositivo não dá poder para isso. Ele pode fazer? Pode. Olha, vou marcar a audiência, determina a intimação do autor, você, advogado, é intimado, você vai comparecer ao ato junto com a outra parte. Isto é um ato de instrução processual. Agora, o objeto do questionamento desse ato também poderia ser a forma de contratação? Fatos da causa. O que quer dizer esse dispositivo? Fatos da causa não é a contratação anterior entre advogado e cliente. Então, eu entendo que este interrogatório também não poderia envolver a contratação anterior. Porque quem tem que apurar isso aí é quem? É a OAB e não o judiciário, neste caso. Se ele tem dúvidas disso, ele deve determinar o quê? A expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para que ela apure eventual conduta irregular do advogado. Porque eu tenho que partir da presunção de que o contrato de mandato, a procuração outorgada ao advogado, ela é válida, que ela produz efeitos. Eu não posso partir da presunção de má-fé, se eu não tenho outro elemento. O fato de o advogado ter muitas demandas não é elemento de irregularidade da procuração. Não pode ser elemento, embora a gente saiba que na prática isso acontece às vezes. Então, isso não pode acontecer. E um outro dispositivo que eu separei para vocês para a gente comentar é o dispositivo da inspeção judicial. Tomem nota aí, artigo 481 e seguintes do CPC, que a gente separou para vocês, para a gente conversar. Por quê? A gente falou ali do ato de interrogatório. Então, o juiz intima a parte para comparecer em juízo para ele inquirir essa parte. Agora, inspeção judicial. Este ato do juiz que determina o oficial de justiça ir lá conversar com o seu cliente para saber se ele te contratou, isto é inspeção judicial? Na minha visão, também não. Não é. Leiam lá o 481. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, então de ofício ele pode fazer? Pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de se esclarecer sobre fato que interessa a decisão. Agora perceba o seguinte, o ato de inspecionar aqui é um ato do juiz, não é um ato do oficial de justiça. Ele não deve fazer isso. Eu entendo que o poder geral de cautela do juiz não encaixa na hipótese de inspeção judicial. Por quê? Olha o artigo 483, ele fala, o juiz irá ao local onde se encontra a pessoa ou coisa e não o oficial de justiça. O ato de inspecionar é do juiz e não do oficial de justiça. Então, pessoal, este artigo 481, combinado com 483, não dá poderes ao juiz para determinar esta oitiva informal do seu cliente, na casa dele. Isso não pode acontecer. Ah, mas o poder geral de cautela do CPC dá esse poder para o juiz. Não dá. Não tem esse poder geral de cautela. Se o juiz tem dúvida da representação do advogado, ele pode adotar medidas? Pode. Pode adotar medidas, desde que ele tenha elementos para isso.
desde que ele tenha elementos para isso. Então, eu não posso aí, neste caso, fazer condutas aleatórias. Percebam lá o artigo 76 agora do CPC. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para quê? Para que seja sanado o vício. Peraí, qual é o vício que existe ali por trás? Ele tem alguma prova no processo que caracterize este vício? Não tem a procuração ali assinada pelo cliente? Então não tem elemento nenhum para isso. Então, por qual razão este juiz poderia usar do artigo 76 do CPC? Também não pode. Eu entendo que não tem legalidade no ato do juiz que determina o oficial de justiça para ir na casa do seu cliente. E aí a gente tem que começar o quê? A usar de estratégias jurídicas processuais. Olha, peraí. Você, advogado, se deparou com um despacho do juiz determinando isso. O que você vai fazer na prática para combater esse ato? Porque é um despacho. Não vai ter cunho decisório. Provavelmente, mesmo que você fale como um terceiro prejudicado, que um terceiro pode recorrer de decisões judiciais, neste caso não tem cunho decisório. Então, provavelmente o tribunal não vai conhecer do agravo de instrumento. E mesmo que você faça em nome da parte, ele não vai receber esse agravo. Então o que você vai ter que fazer? Mandado de segurança contra o ato do juiz. Ato judicial do qual não caiba recurso, cabe o quê? Mandado de segurança. E aí você pode fazer em nome seu do advogado. Por quê? Está ferindo a sua liberdade profissional. O advogado está sendo alijado do seu direito de exercer a advocacia. E aí, a advocacia é essencial à função jurisdicional. Viola a Constituição, viola o Estatuto da OAB, viola o Código de Ética da OAB e mais, viola o processo civil, porque boa-fé deve ser presumida. O juiz não deve atuar ali de forma desleal. O juiz não deve atuar de forma desigual. Por quê? Quando o banco pratica muitas ilegalidades, ele faz o mesmo. Quando, por exemplo, o banco junta uma cópia digitalizada, perceba isso, da procuração, que isso é muito comum no processo bancário, ele junta uma cópia digitalizada daquela cadeia de procurações que é otorgada até chegar naquele escritório que assinou aquela contestação. Ele manda o oficial de justiça ir conversar com o diretor do banco sobre isso? Não. Então por que ele faz isso com o autor da ação? Não está tendo tratamento isonômico. E aí você tem que fazer o quê? Alegar a suspeição do juiz. Ele está sendo parcial aí. Você precisa mostrar para esse tipo de julgador que ele não tem poderes absolutos. Ah, professor, mas eu vou ser perseguido aí no judiciário por conta disso. Agora, peraí, se a gente for pensar assim, a gente não vai trabalhar mais. A gente não pode fazer o papel de covarde. A advocacia não pode fazer isso. E mais, você tem que acionar mais uma vez a comissão de prerrogativas. A comissão de prerrogativas tem que tomar providências. Não estou falando que o juiz não tem que combater o litígio predatório. Ele tem que combater, porque ele tem que separar os bons dos maus profissionais. Aquele que compra listas com vazamento de dados, pratica litígio predatório. Mas aquele que não faz isso, que contrata regularmente e que tem muitos clientes porque ele é um bom advogado, porque ele faz a prospecção lista na rede social, ele faz prospecção lista nos outros meios de internet. Isto é litígio predatório? Não. Então você tem que se armar. A advocacia não é local para covardes. A advocacia é para quem tem coragem. Então você, advogado, tem que atuar firmemente nesse sentido. Não tenha medo de trabalhar assim. Se você tiver medo, você não vai ter sucesso na sua advocacia. Preste muita atenção nisso. Certo? Porque senão você aí está fadado ao insucesso na sua advocacia. Tome muito cuidado. Então, entenderam com relação à diligência que o juiz faz? Você tem que tomar providências com relação a isso. Tá? Agora, você precisa entender o outro momento, que é quando o réu entra no processo e ele vem lá na sua contestação, que é o banco, e o advogado do banco vem te acusando de litígio predatório. E aí, quando isso acontece, ele vem batendo
duro, ele vem com os dois pés no seu peito. Ele, primeiro, pede para o juiz oficial AB, ele pede para oficiar ao Ministério Público, ele pede para oficiar à delegacia de polícia, ele quer acabar com a sua reputação. Ele faz um dossiê contra você, advogado, você, advogada. Ele junta ali um dossiê relatando, olha, esse advogado tem 200 causas, 300 causas, 100 causas bancárias. E todas são do mesmo jeito. Ele fala que você está fazendo captação ilícita de clientes. Ele fala que você teve acesso a informações privilegiadas por vazamento de dados. Isso acontece nas contestações. Agora, o advogado da outra parte que faz isso, ele está agindo de forma temerária. E quem age dentro do processo civil brasileiro de forma temerária, age irregularmente. Você, o que você tem que fazer? Porque muitas vezes, este advogado do banco, ele abandona a defesa do banco do ponto de vista material, do conteúdo, das abusividades, para te atacar, advogado. É isso que acontece nessas situações. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você vai fazer a sua réplica. Na sua réplica, você vai trabalhar a favor do seu cliente. Fala, olha, aqui na contestação não houve impugnação especificada dos fatos e fundamentos. Então, pena de quê? Presunção de veracidade. O réu que contesta sem impugnar especificadamente os fatos, há uma concordância. E se há uma concordância, você vai lá no artigo 374 do processo civil, dispensa-se produção de provas, porque presume-se verdadeiro o que você está argumentando na petição inicial. Então você vai dar ali uma enxadada na raiz. Falando, olha aqui, banco, você está querendo me atacar, mas você esqueceu de defender o seu interesse. Então aqui, presunção de veracidade, dispensa de produção de outras provas, julgamento antecipado da lide, presunção de veracidade, procedência dos pedidos. Isso é muito, muito importante. Agora, você tem que fazer o outro ponto que precisa ser trabalhado. O outro ponto que precisa ser trabalhado é com relação à imputação de litígio predatório. Você, como advogado, que não pratica o litígio predatório, é bom falar isso, você vai representar o advogado do banco aonde? Na OAB. Porque ele agiu de forma antiética. Ali não é local para isso. Por que o advogado montou um dossiê contra você? A causa não versa sobre o advogado, versa sobre o cliente do advogado. Ele está trazendo fatos que não têm nada a ver com a demanda. Então você vai representar esse advogado. Ele precisa aprender a não fazer isso. Não é porque o banco falou para ele fazer que ele tem que fazer tudo. O advogado tem responsabilidade. Ele tem compromisso ético. E se ele tem compromisso ético, ele não pode fazer isso. Então você vai representá-lo também na OAB. Certo? E essa questão não tem nada a ver com defesa processual. Então você tem que alegar isso. Segundo, vai acionar a comissão de prerrogativas da OAB em seu favor. Você não pode deixar de fazer isso. Você tem que atacar certeiramente esta situação. Isso é importante demais, tá? Aí, ele te representou lá no centro de inteligência, ele te colocou no Numoped, ele te representou na delegacia de polícia. O que você vai fazer depois do arquivamento de estudo? Porque normalmente vai arquivar, porque não tem elementos para isso. Olha aí, professor Cristiano Sobral entrou aí. Muito obrigado, Cris. Seja muito bem-vindo à nossa live. É uma honra muito grande tê-lo aqui conosco, viu? Estou vendo aqui também a doutora Larissa Brandão também entrou nessa live. Muito obrigado. Então, é importante demais. Arquivou isso, o que você vai fazer? Você vai entrar com uma ação de reparação de danos. O seu bom nome não pode ser manchado. Não pode ser manchado. E aí você, tendo a condenação, não é só reparar os danos. Você tem que entrar também com um pedido de obrigação, de fazer e não fazer. Presta atenção nisso aqui, pessoal. A obrigação de fazer é o quê? Olha aqui. Banco, você falou que eu sou um litigante predatório. Então você, banco, vai ter que fazer o quê? Se retratar disso. Você violou
toda a intimidade do advogado. Você tem que se retratar. Retratar como? Perante o tribunal ao qual aquela notícia foi violada. Então você, banco, vai comunicar ao Numoped, vai comunicar ao Sejur, vai comunicar ao juiz daquela causa que você errou. Não é só indenização, dinheiro só não vai mexer com o banco. Você vai fazer isso porque você vai ter um troféu. Para quando outro juiz tentar fazer isso com você, você vai apresentar isso. Então, preste muita atenção nesta situação, porque isto é relevante. E o não fazer? Banco, você tem que ser condenado a não fazer. E se voltar a fazer, multa. Isso é uma tutela inibitória, impedindo o banco de praticar novas condutas do gênero contra você. Então, presta muita atenção nisso. E esses segredos, pessoal, a gente vai trabalhar com vocês no nosso evento, lá no dia 20 de novembro agora, dia 21 de novembro, às 20 horas de Brasília, nós vamos falar com vocês sobre a advocacia em blocklist bancário. Esta advocacia em blocklist bancária rende muitos contratos de honorários para vocês. Então, se você não souber disso aqui, você corre o risco de ter ali a imputação de litígio predatório. Por isso que eu quero te preparar completamente sobre esse assunto, para que você faça ações em grande escala, ações reparatórias, e ações reparatórias fundamentadas para não ter imputação de litígio predatório. Presta muita atenção nisso. Então, nesse sentido, pessoal, entenda como atuar nisso, tá? E aí eu tenho que falar com vocês isso. Por quê? Além de você fazer todo esse trabalho, eu tenho certeza que você vai ter situações em que vai pegar alguma decisão judicial com o devido respeito à palavra desalinhada com a realidade, que vai condenar, por exemplo, o advogado, não estou nem falando do cliente, a litigância de má-fé. E aí vem a grande questão. O judiciário pode condenar o advogado nas penas da litigância de má-fé? Essa é uma pergunta que eu te faço. E aí eu quero que você comente aqui comigo. O advogado pode ser condenado à litigância de má-fé? Comenta aqui, sim ou não, aqui embaixo. Deixa seu comentário, quero saber enquanto você fala comigo sobre isso. Pode acontecer? Eu quero até pegar uns casos concretos só para falar para vocês aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o TJ de São Paulo, num julgado, no processo de número 1946-48.2021, publicada a matéria este ano no Migalhas, condenou o escritório por advocacia predatória. E aí, a resposta, o pessoal está falando, sim, o judiciário pode condenar a litigância de má-fé o advogado. Muita gente falou sim, cuidado, hein, pessoal. O doutor Abrão falando aqui, não pode, a litigância é para o autor ou para o réu da demanda. Muito bom, pessoal. Tome cuidado com isso. Litigância de má-fé não pode ensejar condenação de advogado. Não pode. A litigância de má-fé é aplicada às partes do processo. Às partes do processo. E não ao advogado. Não pode ter condenação de litigância de má-fé de advogado. Tome muito cuidado. E o STJ já decidiu sobre esse assunto. O STJ já decidiu, vou deixar o RESP para vocês aqui, para vocês anotarem aí este precedente que é importante, tá? A matéria, vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá no meu canal do Telegram, para quem está me seguindo, este julgado agora. Quem não me segue lá no meu canal do Telegram, o link fica disponível na minha bio, eu vou colocar para vocês agora, lá no meu canal do Telegram, um segundinho já coloco para vocês, e aí vocês podem utilizar isso. Precedente do STJ falando, olha, não pode ter condenação de advogado em litigância de má-fé. Não pode fazer, tá? Vamos lá. Como falei na live, segue julgado. Tá lá, para vocês disponível. Então corre lá no link da minha bio, porque aí você vai fazer isso. Então, como colocou aqui o doutor Christian, TJ de MG tem revertido todas. Neste caso, litigância de má-fé não pode, pessoal. Não pode, é só para as partes. Então você tem que sempre recorrer. Você não pode, como advogado, se acovardar com estas situações.
Não aceite isso, não engula a condenação por litigância de má-fé. E não engula nem a do seu cliente. Porque indiretamente, quando o juiz fala que o seu cliente é um litigante de má-fé, você está sendo por trás considerado um litigante de má-fé. Mesmo que não esteja expresso ali. Este cadastro vai estar lá no Sejur, vai estar lá no Moped. Então, seu nome vai estar na chamada lista de restrições do tribunal. Você vai estar sendo investigado pelo tribunal como litigante predatório. Então, tome cuidado com isso. Então, não deixe de recorrer. E leve a questão até o STJ, se caso for necessário. Não faça isso. Se você não fizer isso, você vai se acovardar e vai colocar seu cliente em maus lençóis. E ele vai ficar com raiva de você. Tome muito cuidado com isso. Não faça esse tipo de atuação. E aí eu quero ouvir vocês agora para a gente discutir como é que tem sido a advocacia bancária. Estou vendo aqui que tem algumas perguntinhas aqui com vocês, tá? E eu quero dialogar, debater, abrir para debates. Isso é muito importante demais. Ó, quem quiser mandar perguntas, pode mandar aqui agora, abrir para perguntas para vocês, para a gente tirar dúvida de vocês. Por quê? Hoje nós estamos falando da advocacia predatória no curso do processo. Na próxima live, que vai ser na outra quinta-feira pós-feriado, porque a próxima terça é um feriadão, né, 15 de novembro, vai ser no dia 17, eu vou falar com vocês sobre a importância da atualização do advogado bancário. E não vou falar só da importância, eu vou trazer os julgados mais atualizados do STJ sobre a temática da advocacia bancária, para casar esta live com o nosso evento do próximo dia 21, onde nós vamos fazer um evento para falar sobre a advocacia em blocklist bancária, naquelas restrições internas. Então, pergunta aí você, o que você quer saber sobre advocacia predatória? Conta aí para mim uma experiência que você passou, eu quero conversar, ouvir de vocês para eu te ajudar a sair dessa situação difícil, porque eu sei que tem muita gente passando sufoco com as acusações injustas e indevidas de advocacia predatória. Conta para mim aí como você tem agido nessa situação. Ó, o doutor Marcelo está falando aqui, se o cliente indagado... Doutor, se puder completar aí a pergunta, eu não estou entendendo o seu contexto. Talvez seja o seguinte, né? Se o cliente é indagado, se contratou ou não contratou, seria isso? Seria nesse sentido? Porque isso pode acontecer. Olha lá, se o juiz indagou o cliente sobre determinados fatos constantes da inicial e não são confirmados, como fica a situação do advogado? Excelente pergunta, viu, doutor? Por quê? Às vezes acontece. Isso é muito comum, tá? Vou citar até uma situação concreta para que vocês entendam. Tem aquele contexto em que o juiz manda o oficial ir lá e o oficial pergunta genericamente, o cliente nem lembra detalhadamente, porque às vezes faz algum tempo, e neste contexto ele certifica falando, olha, ele não lembra de ter contratado, e o juiz o que ele faz? Extingue o processo sem resolução do mérito. O que você vai ter que fazer? Apelar. Você vai ter que apelar falando, primeiro, que o ato do juiz é ilegal. O ato do juiz de determinar a oitiva do autor é ilegal, porque ele poderia fazer isso por um meio, que é o meio do interrogatório judicial. O interrogatório judicial tem que ser na presença das partes e dos seus advogados. Então, o meio que se valeu o juiz para alcançar isso é ilegal. E aí você conversa com o seu cliente, pega uma declaração e acosta isso no processo. Tá? Porque daí você vai ter elementos para romper a extinção do processo que foi declarado. Mas vai ter situação em que, por exemplo, isso acontece, você advoga no Brasil inteiro. Então você contratou um advogado correspondente, eu estou em Mato Grosso do Sul, você contratou um advogado para atuar lá no Rio Grande do Norte, por exemplo. De fato, aquele cliente do Rio Grande do Norte não conhece aquele advogado que foi para a audiência. E ali o juiz pergunta, olha, você conhece esse advogado? O cliente fala, não conheço. O juiz vai extinguir o processo. Você vai provar a correspondência bancária, provar que você contratou e recorrer desta decisão. Você não pode se acovardar. Isso é muito, muito importante. E provar que você não é litigante de má-fé. Eu tenho certeza de que você fazendo isso, você vai educar esse juiz para ele mudar o seu comportamento. Você não pode esquecer disso.
Se você não faz isso e aceita a situação, ele vai presumir que você é um litigante predatório. E aí toda demanda sua vai passar por esse tipo de problemática. Você tem que levantar a cabeça, levantar o peito e ir para cima. Não pode deixar de fazer isso, certo? Não esqueça disso. Tá bom? Ó, o Dr. Chris fala o seguinte: junta até o vídeo da contratação dos nossos clientes e o termo de contratação com assinatura e biometria. É uma excelente forma também de provar, viu, Dr. Christian? Porque aí você vai estar completamente precavido e você acaba com qualquer argumentação do outro lado. Qualquer argumentação. E aí você arrebenta isso. E aí, caso persista a posição do banco, ação reparatória depois, como eu falei para vocês, com as obrigações de fazer e não fazer. Isso é muito, muito importante. E quero ver mais de vocês. Se tem mais alguma pergunta, estou vendo que entrou aqui a doutora Yasmin, seja muito bem-vinda, doutor Tiago, doutora Ellen, que bacana vocês participarem comigo aqui. Ó, doutora, mais uma perguntinha aqui. Vejo nas contestações, o argumento de indústria do dano moral. Isto acontece, e não só nas ações bancárias. Não só nas ações bancárias. Isto é uma forma de desestimular o advogado, o cliente, de ingressar com ações bancárias. Você tem que contrapor isso com o quê? Com ações qualificadas. Por quê? Quando ele fala de indústria do dano moral, quando eu tenho petições completamente genéricas que não contextualizam o caso concreto, você está contribuindo com esse argumento. Por isso que eu quero trazer para vocês, na próxima live, a importância da atualização do advogado, da advogada. Porque se não faz isso, você vai correr o risco de contribuir com essa tese da indústria do dano moral. Então você vai fazer uma petição inicial mais personalizada, você vai trazer provas mais robustas. Isso contribui para esta argumentação de que não há, no caso concreto, qualquer indústria do dano moral. Pelo contrário, há o quê? Uma indústria de atos ilícitos das instituições financeiras. Isto que há. E aí você fala que aí a sanção tem que ser exemplar para evitar isso. Porque a partir do momento que o judiciário tolera condenações em valor baixíssimos, ele está incentivando a reiteração de condutas ilícitas dos bancos. É isso que você tem que bater na sua argumentação. Se você não faz isso, você está contribuindo com a reiteração de condutas. Entenderam? Eu vi que tem mais perguntas aqui para a gente falar. Ó, um post patrocinado, doutora Carla, que chama muitos clientes, pode ser considerado predatório? A resposta é depende. Por quê? Provimento 205 da OAB. Se você segue perfeitamente isso, o marketing jurídico é possível? Eu posso patrocinar um post? Pode. Agora, o que eu posso patrocinar nesse post? É qualquer coisa? Não. Eu não posso, por exemplo, pegar um caso concreto em que eu ganhei uma indenização, por exemplo, ou que eu ganhei uma revisão e tive um proveito econômico e expor esse caso concreto como forma de captação de clientes. Isso não pode. Agora, eu, advogado, posso fazer um post patrocinado, perceba aqui a diferença. Advocacia em Blocklist, evento que a gente vai ter agora no próximo dia 21, às 20 horas de Brasília. Eu posso fazer um post falando, olha, você que não consegue fazer empréstimo bancário, você sabia que seu nome pode estar negativado e isto ensejar reparação de danos? Procure os seus direitos, com um advogado de sua confiança. Isto é um post ilícito? É. Você está educando a população em direitos e você não está ali fazendo uma ostentação em cima de uma outra cláusula, de um outro cliente anterior. E mais do que isso, você não está colocando ali que você ganhou causas nesse sentido. Então você pode promover esse patrocínio? Pode. Isso não é uma advocacia predatória. Então, tem formas e formas de se prospectar clientes de forma lícita. Uma outra pergunta, ó. O advogado observa várias irregularidades, abusividades, fraudes junto contas bancárias de cliente. O advogado pode mover várias ações que achar conveniente e ou procedente? Isso aqui, doutor Manuel, é importante demais. Eu expliquei isso até na live anterior. Quem não assistiu, ela está salva, ela vai ficar disponível só mais essa semana. Assistam lá. Por quê? Nesta situação aqui, pessoal, quando a gente fala de ações bancárias, eu tenho o meu cliente
que tem uma conta bancária que tem várias cobranças indevidas, que está dentro do mesmo nexo causal. Eu vou fazer várias ações para cobrança, por exemplo, de cesta de serviço de conta bancária? Não. Eu vou fazer uma ação só. Agora, eu tenho uma abusividade na cesta de serviço. Eu tenho uma abusividade no contrato de empréstimo mediante débito em conta. Eu posso fazer ações separadas? Posso, porque eu não tenho nexo de causalidade entre os contratos. Entenderam? Então, eu tenho que analisar se tem um mínimo de vinculação, pertinência temática entre os contratos. Como eu exemplifiquei na live anterior, contratos que eu faço renegociações sucessivas. Eu vou cindir eles em várias ações? Jamais. Eu vou fazer numa ação só. Entendam a importância disso? Porque você precisa ter essa cautela. Então não faça esse tipo de cisão, porque você corre o risco de cair aí na chamada advocacia predatória. Então não errem isso na sua prática, pessoal, tá? Porque senão você vai ter dor de cabecinha ali, tá bom? Alguém mais tem... E se eu disser no post, caso você esteja nessa situação, clique aqui. Então, isto aí poderia ser possibilidade, porque se você direciona ele para a página de um escritório que é genérica, agora se você está prospectando como se fosse, olha, eu sou advogado e vou resolver seu problema, isso vai te dar dor de cabeça. É muito importante, inclusive, você passar a seguir perfis profissionais, por exemplo, PH Lisboa, tem vários outros que trabalham com isso, o próprio Cândia, né? Trabalha com marketing jurídico legal. Você vai ter ali ideias de posts fantásticos que prospectam muitos clientes sem violar o provimento 205 da OAB, sem violar o código de ética da OAB. Isso é muito, muito importante. Você ficar ostentando resultados de suas demandas vai te trazer dor de cabeça. Vai te trazer dor de cabeça. Mais cedo ou mais tarde alguém vai te denunciar. Ah, mas ninguém me denunciou, eu estou ganhando dinheiro. Cuidado, o barato sai caro. Você acha que está ganhando, mas depois a pedrada que você pode tomar por isso é muito grande. Então, não erre nisso na sua prática. Cumpra o Estatuto da OAB, cumpra o provimento 205 para você não ter dor de cabeça. Para você não ter erro e aí ter uma advocacia que a gente chama sustentável. A advocacia bancária diferenciada, ela é sustentável, ela vai durar anos e anos. Agora, aquela que busca lucro rápido, dinheiro fácil, é igual pirâmide, né? Não funciona, uma hora cai. E aí a casa caindo, você vai ter dor de cabeça, certo? E aí quero ver se tem mais algumas perguntas. Se não, eu quero lembrar vocês que o nosso próximo evento, nós teremos uma live agora dia 17. Não perca essa live, nós vamos falar sobre a importância da atualização, trazendo posição mais atualizada do STJ sobre a advocacia bancária, porque o advogado bancário que não quer ser considerado litigante de má-fé não pode fazer inicial contra precedente qualificado, contra precedente repetitivo, a não ser que ele use de técnicas adequadas para isso, por exemplo, o distingue e o overruling. Eu tenho que superar precedentes ou fazer a distinção. Se você não faz isso, você vai ter dor de cabeça, certo? E aí, como não temos mais perguntas, eu quero pedir um momento print para vocês. Eu agradeço. O professor Osvacir aqui, não tinha te visto. Seja muito bem-vindo, a gente já está chegando ao final. O professor Osvacir é um fera aí da língua portuguesa. Quem não segue ele, passe a seguir, o cara é diferenciado. Printa a nossa live, marque aí nas redes sociais se você gostou do nosso conteúdo de hoje, tá? Vamos lá, hein? Eu só tenho a agradecer a você que nos acompanha aqui. Ó, fiz uma pergunta no aviãozinho, deixa eu ver aqui para responder você. Não está aparecendo aqui. Ó, só está aparecendo essa aqui, ó. Como vou participar? Se quiser mandar, doutor Faisal, pode mandar que a gente faz isso para você. Doutora Fátima, muito obrigado. A live vai ficar gravada, vai ficar disponível para vocês, mas ela vai ficar por pouco tempo aí disponível. E essa live é muito importante, pessoal. Compartilhe com seus amigos, porque eu ensinei bastante coisa aqui hoje, dicas práticas para você fugir da advocacia predatória. Eu tenho a agradecer. Aquilo que eu não consegui responder, pode mandar o direct para mim que eu vou responder você lá. E aí, agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus. Espero todos vocês na próxima quinta, dia 17 de novembro, no mesmo horário, às 20 horas de Brasília, para a gente falar sobre atualização
na jurisprudência bancária. A advocacia diferenciada está aí em cima para te ajudar a ganhar muito, muito honorário. Fique com Deus, um excelente final de semana a todos vocês. Até a próxima!